Capítulo 5. A personalidade dos iluminados e a categoria dos espíritos, parte 1. Por mais que um lar onde nasce um iluminado seja negativo e desequilibrado, ele se sairá bem, crescerá, aprenderá com aquilo e irá para o caminho dele, devidamente trabalhado. Visto que, após o reencarne, as memórias conscientes são apagadas, ele necessita vivenciar um caminho determinado para recuperar aquilo que lhe é necessário, a fim de fazer o que veio realizar e consegue. Nada o impede de sair daquele meio e descobrir sua missão. Isso explica o sentimento de alguns quando dizem: não sinto fazer parte dessa família, sinto que sou diferente. Mas calma, sentir-se diferente por não aceitação do meio e ser distinto por essência não são a mesma coisa. No segundo caso, o espírito se revela especial nas ações, posturas e escolhas. O iluminado não conflita com as pessoas em seu lar. Embora justo, ele é pacificador, amoroso, dedicado, disciplinado, bondoso. Estuda, investe tempo em aprender. Criança iluminada não é aquela que dá excessivo trabalho nas escolas, como muito se vê hoje. Criança que dá trabalho é indisciplinada e problemática. Iluminados, por mais que não se encaixem, possuem um forte senso de responsabilidade e disciplina. São maduros ao nível inconsciente, intuem que precisam passar por aquilo, porque aceitaram o processo. Quem conflita com o meio é porque não aceita. Se não aceita, isso revela um perfil revoltado, problemático. Chamar esse tipo de pessoa de criança índigo, iluminada, especial, é total ignorância. Os iluminados sentem que não fazem parte desse mundo, não se identificam, porém sabem que há coisas que precisam ser feitas, gostando ou não. Estavam conscientes que viriam para um lugar complicado. Os que brigam com a vida são aqueles que não a aceitam em seus processos. Esse é um perfil comum em espíritos mal resolvidos. Os mal resolvidos são aqueles que dão trabalho. Lembram de Barrabás? Pois é, esses são os revoltados. Embora muitos sejam até bem inteligentes intelectualmente, porém agem contra o mal com o mesmo mal. É olho por olho e dente por dente. Evoluem, aprendem, porém têm seus processos no meio de muita confusão, conflito, conduta desenfreada e irresponsável. Os iluminados também têm problemas quando vêm para cá. Como não teriam? Vieram a um mundo onde os valores são bem diferentes dos deles. Mas nem por isso criam confusões. Eles são espíritos da ordem, paz, amor, inteligência espiritual, crescimento e bem coletivo. Por mais que nasçam em meio às perturbações de uma família e sociedade humana, não se corrompem. Mais cedo ou mais tarde, dependendo do grau de evolução, despertam e mudam tudo. Jesus despertou totalmente com 29 anos. Com 30, ele assumiu o Cristo. A maioria das pessoas começa a compreender que está na Terra para mais do que comer, beber e dormir após os seus 40 anos, e olhe lá, o sono da consciência é profundo nesse planeta. Tão profundo que são necessários vários chacoalhões para que as pessoas acordem. Há alguns que acordam no susto, mas logo voltam a dormir. Isso graças ao programa instalado em suas consciências que as impedem de enxergarem a realidade tal como é. Em consequência, o despertar é algo lento para a maioria. Se não houvesse a intervenção extraterrestre, a coisa seguiria na manivela. Sabe-se lá até quando. E intervenção extraterrestre não é invasão de naves, susto nos governos e aparições para convencer a humanidade de que eles existem. Isso não muda ninguém. A gente vive sabendo de casos de aparições em todos os cantos. Isso nunca mudou o paradigma nenhum da humanidade, porque sempre vão dar uma desculpa e fugir pela tangente. Intervenção extraterrestre é fornecer as ferramentas de transformação interna. Só isso liberta o homem da única prisão que o segura, que é em si mesmo. Autoconhecimento, energia positiva, iluminação, amor, conhecimento das leis universais, funcionamento da vida e espiritualidade funcionam melhor do que qualquer descida de nave ou mesmo invasão em massa. Forçar a barra só provoca o medo. Oferecer as ferramentas estimula o amor. E só ele liberta. Se a prisão é dentro, para que serve a prova do lado de fora? Jesus precisava curar cego para que assim enxergasse a realidade de todas as formas. Ele precisava levantar paralíticos, curar leprosos, porque tinham que ver de alguma maneira.
Hoje, os olhos que estão fechados não se abrem ao assistir milagres e presenciar sinais cinematográficos. Os olhos da humanidade só se abrem com conhecimento e transformação pessoal. Se isso não for dado, abrirão os olhos e não verão. Ouvirão, mas não entenderão. Não foi isso que Jesus disse? Tem olhos, mas não veem. Nunca foi sobre ver algo, mas aceitá-lo como real e acreditar. A aceitação é a fé dos bem-aventurados que não viram, mas creram. Por isso, a única intervenção que funciona é essa: dar ao homem o conhecimento e energia necessários para que ele próprio rompa seus paradigmas e veja por si a realidade. Se você não enxergar por si, nunca haverá, mesmo que outro te mostre. Ainda sobre os iluminados, sua personalidade é diferente da maioria das pessoas que se classificam no momento como espíritos ordinários. Vou explicar isso abaixo. Categoria dos espíritos inferiores, moral e espiritualmente. Existem os espíritos negativos, que são aqueles cuja índole é corrompida, possuem inclinação a agirem e escolherem pelo que é ruim, sentem prazer em prejudicar os outros, gostam de manter as pessoas presas, machucar, destruir, fazer o mal. Possuem caráter dominador e são persuasivos quando espertos. Irresponsáveis, distanciaram-se do amor cósmico e negam as leis da espiritualidade. Não aceitam reparar seus erros e não se autuam como responsáveis pelo que fazem. São sustentados por seus impulsos. Uns são mais sagazes que outros. Os mais inteligentes dominam os menos inteligentes. Uns mais velhos e espertos que os outros. São esses os que constituem os governos astrais ocultos. Espíritos de vários mundos e naturezas se unem para formar um governo anti-luz e amor. Não querem o progresso dos espíritos, a fraternidade, a ética, o respeito, sabedoria e a paz. Uns amam governar, outros gostam de fazer o serviço sujo. Existem também os espíritos rebeldes. Esses são os famosos Barrabás. São inteligentes e até possuem um perfil revolucionário. Contudo, estão inundados por revolta, vitimismo, orgulho. Acreditam e defendem a lei do olho por olho e dente por dente. São espíritos que acreditam na resolução das coisas pela guerra, morte, violência. Reencarnaram em diversas eras e foram aqueles que movimentam grandes conflitos sociais, políticos e religiosos. No fundo, são almas calejadas pelo sofrimento em busca da justiça e respeito. A forma que tem de reagir às experiências de opressão por parte dos líderes negativos é embainhando a espada. Alguns possuem boas ideias e grandes qualidades espirituais, querem o bem coletivo, todavia estão envenenados de ódio. Outros apenas amam a guerra e sua satisfação se encontra na vingança contra aqueles que os fizeram sofrer. Há muitos que ainda peregrinam aqui, tentando se vingar de coisas que viveram há milênios nesse mesmo planeta. Esses pedem para renascer na ilusão de que dessa vez conseguirão lavar a honra e dizem que se o fizer aceitarão a luz. Porém, obviamente descem, perdem-se em seus conflitos e isso se mantém por muitas vidas. Caem no umbral, são socorridos quando possível e tudo recomeça. Existem também os espíritos atrofiados. Esses estão presos em suas mágoas, revoltas, medos, culpas, maldade, sujeira e corrupção. Não conseguem lidar com a negatividade que criaram no próprio campo. Manifestam-se nas zonas astrais na forma do que carregam em si mesmos. Uns se transformam em bestas monstruosas e habitam em vales, montanhas escuras, cavernas, pântanos, nas regiões mais densas do umbral e são atormentados por seus monstros internos. Por isso, transfiguram-se na imagem dos próprios. Histórias de lobisomem, por exemplo, foram escritas por pessoas que tiveram experiências com esse tipo de espíritos. Outros tornam-se os conhecidos ovoides. Atrofiam sua energia vital por não superarem as dores, dívidas, pesos kármicos. São carregados de imenso remorso, culpa e medo. Fecham-se até que sua forma fique semelhante a um ovo. A consciência viva permanece, mas a energia vital foi atrofiada. Alguns são cuidados por bons espíritos e tratados até que possam se libertar, sendo amparados pela medicina espiritual ou mesmo gestados por espíritos nas colônias. Os espíritos ordinários.
Encaixam-se nessa categoria a maioria das pessoas na Terra. São de moral e evolução mediana e atrasada. Debatem-se nas questões da vida e demoram a se libertar das paixões terrenas. A iluminação é um grande desafio a esses espíritos que ainda se apegam ao comer, beber, dormir e transar. Sair disso para eles é bem difícil. Estão entre o macaco hominídeo e o humano iluminado. Não sabem que criam a realidade. Quando aprendem, rejeitam ou têm grande dificuldade em praticar. São o operacional da Matrix. Resistem à ideia da vida após a morte. Enchem as religiões em busca de respostas. Precisam de líderes, mestres, mentores e guias. Não sabem caminhar sozinhos. Ainda são espíritos com pouca luz. São pessoas comuns, nem ruins, nem muito boas, medianas em tudo. Alguns desse grupo se empenham para evoluir e melhorar como espíritos. Mas poucos ainda são os que conseguem ir por esse caminho. São regidos em sua maioria pelo arquétipo do gado. Há alguns que estão despertando e fugindo dos pastos. Assim como existe a categoria dos espíritos inferiores em moral e espiritualmente, podemos compreender que existem grupos de espíritos com mais luz. Existe a hierarquia dos negativos e positivos nessa categoria. Vamos a ela. Ordinário positivo. Vale lembrar que a palavra ordinário não é uma ofensa, apenas uma colocação. Há os extraordinários e os ordinários ou medianos. Esses são aqueles que finalmente conseguiram evoluir ao nível de aceitar o autoconhecimento. Já passaram por experiências que os ajudaram a chegar num nível de consciência no qual a necessidade de buscar ajuda em algo além é pulsante. E mesmo sem entrar no autoconhecimento, já demonstram traços de caráter diferentes, mas nobres. Sua índole está melhor trabalhada. É um indivíduo que quer o bem do coletivo, não prejudica ninguém, cuida da sua própria vida, é um bom cidadão, respeita as pessoas e procura fazer o melhor que pode na vida. Nem sempre tem consciência das leis que regem o cosmos, porém vive uma vida mais pautada na responsabilidade e harmonia. Já os que buscam o autoconhecimento e a luz possuem o desejo de evoluir e resolver os problemas, mas ainda carregam grande dificuldade de compreensão e absorção do conhecimento. Repetem as mesmas experiências com frequência e têm mais dificuldade em transcender os degraus da escala de Maslow. Ainda são apegados à matéria, embora muitos já demonstrem sinais de evolução. Costumam, uma grande maioria, se abrir ao despertar da consciência na faixa dos 40 anos para cima, quando abrem. Nem todos abrem. Isso, como eu disse, não os caracterizam como negativos, apenas estão em processo de desenvolvimento, como tudo e todos. Carregam um véu de ignorância mais denso, o que dificulta a percepção da realidade. Superar as questões que envolvam comer, beber, dormir e transar ainda é um desafio grande para eles. Muitos levam vidas para isso. Existem os espíritos adiantados. Esses possuem um nível intelectual, moral e espiritual acima da maioria. São pessoas voltadas às causas do bem, à justiça e ao amor. Doam-se com maior entrega, envolvem-se em projetos de ajuda planetária, compreendem o autoconhecimento com mais naturalidade. São inteligentes, líderes, espertos, sagazes e resolvidos. Geralmente são pessoas de poder pessoal forte. Já passaram por muitas vidas e isso as lapidou para que fossem mais dinâmicas. São menos apegadas, desligam-se mais rápido dos problemas, resolvem as questões da vida com mais agilidade que a maioria. Prosperam mais facilmente, influenciam outros, costumam ser ótimos professores e mestres no que fazem, pois sua bagagem é mais extensa. São pessoas pioneiras, inovam, criam, lidam bem com as crises. Costumam ser independentes bem cedo e não têm problemas com a solitude. Interessam-se por estudar e aprender o novo e sentem forte desejo de mudar as coisas na sociedade e no mundo onde vivem. São conscientes da natureza e da necessidade de preservá-la. Eles se dão bem com animais e possuem ótimo convívio com os mesmos, embora não necessariamente se envolverão com essas causas. Por seu padrão de moral e intelecto mais elevados, são pessoas mais honestas, verdadeiras, sinceras e justas. Não são tão fracas a vícios e nem se prendem em coisas sem proveito ao seu crescimento. Porém,
Nem todos os espíritos dessa classe transcendem o grau do autoconhecimento. Muitos param aí. Todavia são pessoas motivadas, empurram as outras na vida, abrem oportunidades de crescimento à sociedade. Como disse, conseguem espontaneamente ser líderes de algo. Acabam se destacando no que fazem, seja em que área for. Possuem ótimo magnetismo pessoal, uma energia forte e presente. Estão no fim do seu plano expiatório, portanto, mais próximas da iluminação. Espíritos iluminados. Essa categoria é a minoria no mundo. Esses são seres que não estão mais envolvidos com karma e nem precisam de plano expiatório. Possuem padrão de moral elevado, são amorosos, justos, benevolentes, compassivos, inteligentes e extremamente sensíveis. Geralmente nascem sentindo que vieram cumprir algo no mundo que está além de sua própria vida humana. São desapegados e naturais ermitões. Envolvem-se com a espiritualidade. É inevitável que procurem isso, pois vieram de dimensões mais elevadas ou de planetas evoluídos. Sentem-se um peixe fora d'água na sociedade. Não se encaixam com os padrões do mundo. Normalmente passam muito tempo de suas vidas estudando assuntos relativos ao lado espiritual. São amantes da natureza, do universo, respeitam seu próximo, são pacíficos, generosos, carregam a índole de quem foi lapidado e evoluído moralmente acima das pessoas que vivem no mundo expiatório. Têm muita dificuldade em servir a Matrix e acabam sendo autônomos. Tendem ao mundo holístico e espiritual, estudam profundamente e pulsam em seu âmago o desejo de despertar a consciência da humanidade. Embora estudem muito, as religiões não permanecem nelas. Não há lugar para iluminados nas religiões. Alguns atuam nela em certas missões, mas não se corrompem. Eles querem bem mais do que isso. São médiuns abertos e funcionam como canais da luz ao mundo. Envolvem-se em causas humanitárias, doam-se à luz. Desde cedo estão voltados ao mundo espiritual. Não são apegados a esse plano, apenas sentem que estão aqui para ajudar. Não têm problemas com comer, dormir, beber e transar, embora sejam humanos e também gostem dessas coisas. Não estão presos a dogmas, são lúcidos, desenvolvidos, não se corrompem, não se vendem, não se perdem. Por mais que sofra, dão sua vida pela causa da luz. É importante não confundir iluminados com lunáticos, há grande diferença entre eles. Não se intitulam mestres, não se acham superiores a ninguém. Não querem títulos, não querem ser líderes de nada, apenas almejam ajudar e ajudar até o fim de suas vidas. Normalmente são trabalhadores da luz e em 99% dos casos estão envolvidos com o mundo espiritual e no despertar consciencial da massa. Porém, há alguns que descem para outros serviços. Pelo fato de serem iluminados, possuem certa proximidade com o plano superior. Sua aura é brilhante, nobre, gentil e sincera. Por onde passam, transformam vidas. Possuem lindos dons mediúnicos e campo forte. Acabam se isolando da maioria porque se diferem dela. É muito fácil identificar um iluminado, pois é uma pessoa notavelmente extraordinária. Além do seu tempo em nível espiritual e moral, ela é como um farol. Não há quem não a perceba, mesmo por quem não a aprove. Os espíritos ascensionados. Esses iluminaram-se ao ponto de fundirem-se com o Criador. Unificaram tudo o que são a Deus. Residem nos planos superiores e só reencarnam para obras da luz a favor da expansão e da consciência. Não vivem em outras causas que não sejam as da luz. São mestres, guias, mentores fantásticos. Quando reencarnam, possuem canal aberto às grandes hierarquias e realizam obras de muita luz em favor das pessoas do mundo. Dominam a ciência espiritual e o conhecimento, a magia. Quando reencarnam, desde pequenos são voltados às causas do espírito. Nada mais os interessa, a menos que possam trabalhar pela luz. Jamais se perdem, recordam quem são com muita facilidade. Lembram de Jesus? Aos 29 anos sabia quem era. Os ascensionados se recordam de quem foram porque descem para realizar grandes obras. Largaram o comer, beber, dormir e transar. Estão além disso e, na maioria dos casos, sequer se envolvem sentimentalmente por seu alto nível de moral e intelecto. Pares semelhantes são raríssimos.
Dificilmente se envolvem em construção de família ou têm filhos. Não se perdem a nada e a ninguém. Crescem muito rápido. Desde novos, já se mostram sábios e grandes orientadores. Para eles, essa vida é apenas uma oportunidade de expressar o divino. São humanos, ok? Como todos, eles sofrem, têm sonhos, carregam fraquezas herdadas geneticamente. Precisam se libertar dos paradigmas sociais e familiares, crenças limitantes, etc. No entanto, fazem isso rápido. Os espíritos trevosos não podem sequer tocá-los, mesmo na matéria. Sua aura é poderosa e afasta os negativos somente com sua presença. Mesmo na inconsciência natural, vibram em luz. São positivos, otimistas, alegres, de bem com a vida. Por outro lado, caracterizam-se pessoas inflexíveis ao convívio com outros, apontadas como os difíceis dentro de um olhar social humano. São poderosos, possuem dons extraordinários, médios com sensibilidades incríveis. Em 100% dos casos, espíritos ascensionados só nascem em mundos expiatórios para servirem de ponte à hierarquia superior. Trazem ao mundo as grandes ciências espirituais. Raramente são ensinadas, vieram para ensinar, e onde vão são mentores. É mais fácil ainda identificar um ascensionado. Quando encarnado, é aquele tipo de pessoa ao redor da qual se sentarão os demais. Mesmo jovem, a sabedoria de um ascensionado surpreende. Ele tem muita luz e, por isso, grandes dificuldades na vida humana. Consegue se relacionar com pouquíssimas pessoas. Inevitavelmente tornam-se mestres e são notados como tais. Raramente descem dos planos superiores às zonas mais densas como a crosta da Terra, mas quando fazem, trazem o plano superior consigo e o traduzem de forma acessível às massas. Expandidos, conseguem dominar a matéria, exercer influência sobre os 4 elementos da Terra. Transformam a água em vinho, ou seja, manipulam o poder do espírito e a sabedoria do alto, conforme foram designados a fazer. Mas é importante ressaltar que jamais se tornam líderes religiosos. Não querem aplausos, reconhecimento de ninguém, tampouco aprovação. Normalmente disfarçam-se, não atuam como ascensionados à vista dos outros. Transvestem-se perfeitamente de humanos para cumprirem sua missão. Possuem mansidão e humildade. Sua luz se mostra em suas obras.